muito das vossas orações. Minha irmã, meu irmão, orem por nós. Se você não pode contribuir financeiramente, mas eu creio que dessa forma você pode. É fazendo isso que eu estou pedindo para você. Ore por nós. Orem por nós. Amém? Se você é um servo de Deus, teme a Deus e tem disponibilidade, quer desapegar das coisas e nos ajudar indo, vamos para a África fazer a obra de Deus. Aquela passagem que você estava preparando para ir para o Nordeste, dar um passeio, muda o foco, compra ela para a África. E vamos fazer a obra de Deus. Cadê? Vamos lá? Já pensou receber uma ligação na rádio aqui e falar assim, meu irmão, quando você for comprar passagem, me avisa que eu vou comprar para ir junto contigo. Ficar lá 3 meses lá fazendo a obra de Deus lá. Maravilha. Aleluia. Vamos lá, Claudemir, senão daqui a pouco o tempo vai embora. Claudemir vai trazer a palavra de Deus. Está contigo, homem de Deus. Paz, Senhor, mais uma vez, amados de Cristo. E se começar a contar a história de bênção aqui, irmãos, vai. Aleluia. Cada milagre. Eu tenho visto isso também, a vida dos meus cunhados, da minha esposa. Minha esposa e eu, a gente também era muito simples também. Hoje Deus nos deu condição de nos formarmos. Minha esposa hoje tem várias formações. É verdade, glória a Deus. Então Deus tem, cada um usa de uma forma, tem usado meus cunhados de forma poderosa, minhas cunhadas, todo mundo envolvido, irmão. É verdade. Minha sogra, meu cunhadinho, o menorzinho, todos se envolvem, todos doam, a gente não fica tirando nada da obra missionária, todos nós doamos, é sempre importante Graças falar isso. A Deus, aleluia. No mundo cheio de Geazi, é importante dizer que nós somos Elias. Eita glória! Porque é muita gente com interesse e as pessoas ficam desconfiadas e é legítimo, né, a desconfiança. Porque tem muito picareta, tem muito Geazi, como disse a pregação hoje na sede. Né, o Geazi está sempre interessado nos seus bens, nas suas coisas, mentindo, né, fica de olho no ouro, inventa história. Né, os que Deus chamou para servir, não, a gente doa, a gente se dá, a gente dá o que a gente tem, né? E é assim que funciona. Hoje nós vamos falar sobre como Deus pode ter falado com você e você não está sabendo. Então Deus às vezes fala conosco e a gente não está sabendo o que Ele falou. Ele deu ordem para você, mas você não sabe, sabia? Então vamos ler aqui, vamos meditar. Primeiro livro de Reis, capítulo 17. É isso, capítulo 17. O missionário está botando aí na tela, ó, quem está nos assistindo pelas redes sociais. E quem está aí na rádio, abra sua Bíblia. É importante ler Bíblia, irmão. A Bíblia nós falamos aqui quinta, né, sogro? É verdade. Aquele caso que meu sogro contou, você pode achar assim, porque tem tanta mentira também, né, missionário, que tem irmão que quer impactar e fica inventando mentira, não dá endereço, não dá nome. Não, nós damos o nome das pessoas. Tudo que eu contar aqui, ainda não contei nenhum dos testemunhos, né? Eu tenho N testemunhos da operação do poder de Deus. Eu dou endereço, eu dou nome, tá? Se você quiser ir lá em São Paulo ver as pessoas que Deus operou o milagre, porque esse negócio de jogar pro ar, aí fica essas continhas de carrochinha, a pessoa acha que é tudo... Cuidado, irmão, não fica contando história que o outro contou, que o outro contou, que o outro contou. Isso é as vãs genealogia, vãs... fábulas, né, que Paulo fala lá. Não fica com isso não, lê a Bíblia, conta do que você fez. Não tinha comida em casa, você orou, Deus deu comida. Isso é um tremendo milagre. O seu filho estava desempregado, você não tinha solução, você orou, uma pessoa veio atrás de você, te ligou para dar emprego. Isso para mim é milagre, mas eu tenho endereço, eu sei quem é. E aquele do meu sogro lá, das folhas na garrafa, ele conheceu o homem. Eu conheci um outro também, pastor Jairo, cego, e eu vi ele conversando comigo, que na distribuição dos folhetos, quando o irmão deu o folheto para ele disse, eu não quero. Sabe, porque tem gente muito ignorante, né? Apesar de ser cristão, mas você diz para ele, é a palavra de Deus, dá a impressão que ele tem medo, né? Que tipo de Deus ele está servindo? Que a palavra de Deus vai fazer mal para ele. Ele não quis pegar. Quando ele não quis pegar, ele foi para casa. E o Espírito de Deus começou a trabalhar no coração dele. Você rejeitou a palavra de Deus. Você rejeitou a palavra de Deus. Aquilo trouxe um medo tão grande dele, que no outro dia ele foi lá na igreja para aceitar Jesus. O culto nem terminou. No meio do culto ele levantou a mão, o pastor falou, pois não, irmão.
Ele falou, pastor, ontem um irmão, ele apontou o irmão, ele me deu um folheto, eu neguei o folheto, e eu neguei a palavra de Deus, e eu estou arrependido, eu quero aceitar Jesus como meu Salvador. Eu conheci esse homem, ele já estava cego, idoso, né, feliz, não é porque ficou cego por causa do glaucoma, que são coisas que acontecem com qualquer um, na idade, né? Mas ele estava lá salvo e feliz. E eu conheci, ele mora lá num bairro de São Paulo, eu não vou me lembrar o nome do bairro agora, mas lá em São Paulo, num bairro bem distante. E ele era muito amigo do meu pastor. Então, há muitos milagres, amados. Ainda Deus opera milagres, Deus, né? Você fica com esses GAZ aí, GAZ só tem engano, né? Mas se você colar no homem de Deus, ixi, você vai ver cachorro ressuscitar. Um dia eu falo da ressurreição do cachorro. Eita Jesus. E eu tenho testemunha, pastor, testemunha. Porque quando a gente está sozinho, a gente nem pode falar isso, né? Mas quando alguém viu com você, né? Eu estava numa campanha de oração, o cachorro foi atropelado e ficou imóvel. E aí o meu amigo, eu e ele fomos até o cachorro para tirar ele. Ou para ver se ele estava machucado ou vivo, mas ele estava imóvel. Quando eu toquei nele, isso ele ficou uns 2 minutos lá, por isso que eu fui lá. Quando eu toquei nele, saindo de uma campanha de oração, ele levantou e saiu correndo. Olha só. O meu amigo viu, o Sandro, lembra? O pastor Sandro, era da sede, um grande amigo meu. E aí ele viu e falou, Claudemir, se a gente contar isso, ninguém acredita. Um outro milagre missionário, já que a gente está falando de milagre, eu já vou entrar aqui, eu vou ser bem rápido hoje. Eu estava acabado de vir para a igreja, eu estava falando em línguas estranhas numa igreja lá em Santa Cecília, porque eu começava a trabalhar com moradores de ruas, homossexuais, né? Aquele pessoal que acaba parando na rua, né? Por N motivos, e a gente não pode fechar os olhos para esse povo, né? São pessoas, são seres humanos, Deus lá sabe quais os problemas e foram parar lá. E eu estava fazendo um trabalho com eles, então tinha uma igreja que nós fazíamos especificamente trabalho com isso, né? Então, eu ajudava meu pastor, ele era enfermeiro, e um dia nós estávamos num culto durante a semana, e eu estava ajudando, auxiliando, né? Eu era obreiro auxiliar, e a missionária que dirigiu o culto, porque o esposo dela trabalhava à noite, então nós ficamos lá dirigindo o culto. E no final do culto, eu senti uma alegria grande e comecei a falar em línguas estranhas. E normal, porque quem é crente pentecostal, né, falar língua estranha, normal, não tem nada de anormal. Só que quando eu terminei de falar em língua estranha, uma mulher veio na minha direção dizendo assim, e falando com a amiga que estava com ela, a irmã, no caso uma irmã que era, eu não lembro o nome da irmã agora, que é muitos anos. Aí ela falou assim, quem contou minha vida para você? Quem foi que falou minha vida para você? Eu falei assim, não. Aí a irmã interviu, eu não precisei falar nada, porque eu fiquei mais boiado do que... Eu estava falando em línguas estranhas, não estava falando da vida dela. E aí a irmã veio, interviu, falou assim, não, irmão, o Claudemir estava falando em línguas estranhas. Não, ele estava falando na minha vida. Ele contou a minha vida toda, e agora? Quem contou para ele? Aí a irmã explicou para ela. Olha que coisa tremenda, missionário. Deus me usando e falar em línguas estranhas. Uma pecadora que entrou para trazer... eu não expliquei por que ela estava lá. Ela trouxe roupa. Ela só entrou para trazer roupa, ela não gostava de crente. Ela trouxe as roupas para doar, porque ela ficou sabendo do nosso trabalho humanitário, e ela é uma pessoa muito boa, generosa, ela é rica, e é rica, não era uma pessoa louca, né? Não, era uma pessoa nas mais perfeitas faculdades mentais, rica, muito bem de vida, toda elegante, né? E ela levou aqueles sacos de roupa, botou lá no fundo, o culto estava acabando. Quando ela estava entrando com o saco, Deus me usou e falou língua estranha e falou a vida dela, toda. Do que ela estava passando. Ali ela veio chorando e perguntando quem falou da vida dela da vida dela para mim. E aí a irmã interviu, falou, não, minha irmã, ele está falando línguas estranhas, porque a irmã também não entendeu nada. Eu também não entendi nada. Eu falei em língua. Então, existe algo profundo nisso, que, engraçado, Deus deu o dom de revelação para ela, uma pecadora, que interpretou a minha língua. E aí ela se converteu. E ela se batizou.
E interessante que essa mulher, eu não estou aqui, eu não vou falar mal, por favor, se você está me ouvindo é católico, eu não de espécie alguma eu quero falar e agredir, confrontar a tua fé. Eu só estou contando algo que ocorreu. E ela era muito católica, muito devota. Ela tinha um altar de muitas imagens. Nós crentes, nós não amamos imagens, tá? Então nós amamos só Jesus e a Deus, assim como a Bíblia nos ensina. E eu fui explicar para ela. Falei, irmã, a partir de agora é importante que a irmã, né, adore só a Deus. Eu não falei nada das imagens dela, né? Não falei nada. Porque uma vez eu apanhei de uma mulher, mas ela se converteu. Ela se converteu, aceitou Jesus e foi para o céu. Mas na época que eu fui falar para ela contra, ela ficou brava, mas depois Jesus falou com ela, ela se salvou e foi para a glória. E aí eu falei sobre Jesus, sobre adoração, e ela falou, não, eu jamais vou desfazer das minhas imagens. Missionário, por Jesus. Ela chegou lá na casa dela, ela morava no 3º ou 2º andar de um prédio. As imagens estavam todas viradas, algumas de ponta cabeça. E ela morava sozinha. Aí ela teve temor de Deus, e aí foi mais uma gota d'água para ela, porque ela havia visto o poder de Deus através da revelação do que Deus tinha me usado na boca para falar com ela. Depois ela viu o salseiro que virou nas imagens. Aí ela se converteu, não teve como, batizou. Hoje ela congrega na Quadrangular, né, uma quadrangular sede que tem ali na Santa Cecília. Quem conhece São Paulo, é uma grande que tem aí na Santa Cecília, uma igreja enorme da Quadrangular. E é uma mulher santa de Deus, uma amiga. E é assim que Deus faz, amados. Então, vamos ver mais um milagre. Elias prediz contra Acabe e é sustentado pelos corvos. Então Elias, o tisbita dos moradores de Gileade, disse a Acabe, vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, que nestes anos nem orvalho nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Depois veio a ele a palavra do Senhor, dizendo, vai-te daqui e vira-te para o oriente, esconde-te junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão, e há de ser que beberás do ribeiro, e eu ordenei aos corvos para que ali te sustentem. Foi, pois, e fez conforme a palavra do Senhor, porque foi e habitou junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, como também pão e carne à noite, e bebia do ribeiro. E sucedeu que, passados dias, aqui muitos dias, quando eu vi passado dias, é muitos dias, o ribeiro secou, porque não tinha havido chuva na terra, segundo o que Elias havia determinado. Elias está agora também submetido à própria ordem da qual ele tinha dado. Então veio a ele a palavra do Senhor, dizendo, levanta-te e vai a Serepta, que é de Sidom, e habita ali. Eis que eu ordenei ali a uma mulher viúva que te sustente. Então ele se levantou e se foi a Serepta, e chegando à porta da cidade, eis que estava ali uma mulher viúva, apanhando lenha, e ele a chamou e lhe disse, trazei-me, peço-te um vaso com um pouco de água para que eu beba. E indo ela buscar, ele chamou e lhe disse, trazei-me agora também um bocado de pão na tua mão. Porém ela disse, vive o Senhor teu Deus, que nem um bolo tenho, senão somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija, e vês que aqui apanhei 2 cavacos, e vou prepará-los para mim e para o meu filho, para que comamos e morramos. Que história maravilhosa. Vamos aprender com a Bíblia, né? Primeiro que Deus, às vezes, nos usa até para fazer determinadas coisas que nós também somos penalizados. Acabe foi um dos piores reis que Israel teve. Né? De todos para trás, aqui, pelo menos até aqui, Acabe era terrível. Foi o pior. Ele, além de fazer todas as coisas que os seus pais faziam, ele ainda começou a cultuar Baal. Né? Ele começa a inaugurar o culto a Baal
né, dentro de Samaria, de Israel. E Deus não se agrada daquilo, né? Deus levanta então Elias. Elias ousadamente vai lá e fala para ele que não vai chover. E a chuva, irmãos, vocês estão vendo aí os pastos secos, inclusive cuidado com fósforo, né? Cuidado com bituca de cigarro, porque uma vez que pega, não tem quem segura. A seca, ela vai destruindo tudo, né? Sem água não há vida. A fonte da vida é a água, tanto que o mundo, quando o Espírito de Deus, o mundo está vazio, a única coisa que havia aqui, o que era? Água. O Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Já tinha água. A água é a essência da vida. O corpo humano é feito de mais de 70% de água. As plantas, na sua maioria, não sobrevivem muito tempo sem água. O ser humano não sobrevive sem água. Os animais não sobrevivem sem água. Os pássaros não sobrevivem sem água. Mas Elias agora, para através de Deus castigar o rei Acabe, ele impede que caia água do céu. E não caindo água, a coisa começou a ficar feia. Só que Deus dá uma ordem a Elias, diz: Elias, vá para tal lugar, né? Para o rio Querite. Aliás, quem quiser entra no YouTube, tem lá a imagem do rio Querite. É uma imagem, é um rio de águas cristalinas, gostosinhas, né? Ele é uma afluente do Jordão, deságua, né? Deságua no Jordão. E Elias então para naquela localidade, fica lá por algum tempo bebendo a água. Lembre-se que a água é fundamental. Elias não era sobrenatural, ele era homem, né? E ele tinha que beber água, a não ser quando Deus desse graça para suportar não ficar com água, beber água. Então Elias está ali bebendo água, mas olha o mistério. Deus deu ordem a quem? Aos corvos, a animais. Deus tem poder no céu, na terra, para mandar em quem Ele quiser, inclusive no diabo. Verdade. Se Deus quiser mandar o diabo te ajudar, Deus vai mandar o diabo te ajudar. E aí a pessoa pode dizer, mas foi o diabo que te ajudou, mas foi Deus que mandou. Tem até uma história dessa. Então Deus tem poder sobre todas as coisas. Deus deu ordem a um peixe para engolir uma moeda e depois entregar aquela moeda e engolir o anzol do Pedro e devolver a moeda para o Pedro para pagar o imposto. Deus deu ordem à baleia para engolir Jonas, porque só mandando, porque um objeto do tamanho de Jonas ser engolido por um peixe que não tem hábito de engolir criaturas daquele tamanho, né? O peixe grande ou baleia, alguns no Novo Testamento a baleia, no Antigo peixe grande. Vamos usar peixe grande. Engolir a Jonas. Ou seja, Deus dá ordem a quem Ele quiser. Deus manda em quem Ele quer. Deus então agora está mandando os corvos levarem pão. Agora a pergunta é, de onde vieram esses pães? Esses pães não eram maná. Não era o maná que veio do céu, era pão mesmo, feito por alguém. Que interessante, né? Deus, provavelmente, sogro, colocava no coração de alguém, todo dia colocava o pão lá. E o corvo vinha e pegava o pão. Aí ele levantava de mão, devia ficar com uma raiva. Se é meu sogro, ia ficar com uma... Porque pensa no sujeito que gosta de pão, meu sogro e minha esposa. Ele, a filha, gosta de pão. Eu também gosto muito de pão. Pão é uma delícia. Pão é sinal de comunhão. Tanto que Jesus escolhe o pão para nos trazer a comunhão entre nós. Quando nós repartimos o pão e tomamos o suco lá, o cálice, nós estamos mostrando a comunhão que nós temos, nossa comunhão com o Senhor e nossa comunhão com os irmãos. Então Deus estava fazendo com que o corvo fosse lá de dia e de noite. Engraçado que o padeiro, padeiro é uma profissão antiga, viu? Antigamente era padeira, né? As primeiras menções que vocês vão ver na Bíblia também é padeira, depois padeiro também. Então esse padeiro, ele fazia o pão de manhã, o corvo ia lá e roubava. Aí ele fazia o pão à tarde. Lembre-se, irmão, que ele está indo na casa de algum nobre. Por que, Claudemir? Porque, lembre-se, está sem chover. A coisa está feia.
os pobres estão morrendo. Samaria está passando uma situação terrível. Mas engraçado que alguém tinha condição de fazer pão. E estava fazendo pão. E ele fazia pão e o corvo ia lá e roubava o pão. E aí ele fazia o pão à tarde, o corvo ia lá e roubava o pão. E o corvo roubava, pegava. Eu penso que não roubava. Eu penso que esse homem deve ter sido, aqui é uma especulação, irmãos, tido alguma coisa de Deus para fazer esse pão, deixar o pão lá e colocar lá de manhã e de tarde. Porque se eu colocasse o pão lá, o corvo viesse e levasse, eu não ia mais pôr o pão lá, eu ia pôr o pão em outro lugar. Mas é verdade que aqui dias, irmãos, é capaz que Elias ficou ali por meses. A Bíblia não especifica a quantidade de dias, ela só diz dias. Passou-se dias. Esses dias pode ser meses, pode ser até ano, não pode ser mais de 3 anos, tá? Porque a seca durou 3 anos e 6 meses. A única certeza que eu tenho é que não durou mais de 3 anos, mas que durou muito tempo, durou. E o caso é que todo dia de manhã Elias tinha carne. Aí a gente pode pensar, sogro, pão, ok, o padeiro fez, e a carne? Quem preparava a carne? O certo é que Deus, quando quer, Ele prepara o que Ele quiser para nós. E usa das formas mais estranhas para cuidar de nós. Então, se você está sendo cuidado por Deus, está passando por aflição, e Deus está usando de métodos, de jeitos, não questione os jeitos e os métodos. A não ser que os métodos sejam ilegais, roubo, tá? Não que se você sabe, não. Mas às vezes Deus vai usar um ímpio, Deus pode usar um sujeito, hoje até é ofensivo falar, né? Pode dar cadeia pra gente, mas aquelas outras religiões estranhas, né? Pode usar da religião que Ele quiser para te dar e te abençoar. Deus manda em todo mundo, né? Então, o certo é que a carne chegava em Elias e o pão chegava em Elias. O certo é que alguém fazia o pão por vários dias. E o corvo pegava o pão e não comia, levava, porque Deus havia dado. A mensagem que meu sogro disse que pregou na sede. Tá lá o ouro, tá lá as tapas. O homem trouxe, queria dar para Eliseu. Eliseu disse, eu não quero. Não quero isso, leve para você. Quem curou você foi Deus, não foi eu. Não está cheio de gente aí curando e pedindo o seu dinheiro, pedindo as suas coisas? Isso não. E tem muitos aproveitadores se utilizando da sensibilidade, da enfermidade, da calamidade humana. Então, e levava, e Elias se alimentava, e Elias bebia do querite. Mas um dia o querite secou. Querite, a tradução de querite é cortar no tamanho certo. Este era um processo do qual Elias estava passando, era o ministério começando. Elias estava começando o seu ministério e já enfrenta Acabe, um rei perverso. Mas ainda Elias não estava da maneira que Deus ainda o queria. E Deus o leva para o querite, porque querite, a tradução é cortar no tamanho certo. Deus às vezes nos tira. Serepta, já a tradução é o contrário. Serepta quer dizer fundição. É fundir algo.
Primeiro, que é o excesso da pessoa comer. Comer a ponto de quase não aguentar mais, e muitos ainda jogavam para fora, vomitavam para comer mais. Nosso reino, a Bíblia diz que o reino de Deus não é comida, não é bebida. Há muitos crentes presos a estas coisas. Se faltam estas coisas, devido a esse evangelho da 25 de março, murmura. Então, Elias chega, entra na cidade, na porta da cidade. A Bíblia diz que essa mulher morava na porta, na entrada da cidade. Quando ele se depara com ela, vê uma mulher catando gravetos, ele, na mente dele, já pensa, opa, vai fazer comida, né? Lembre-se que a forma de cozimento da época era madeira. Nós não tínhamos os benefícios que nós temos hoje, não, viu, irmãos? Você que fica murmurando aí que às vezes a vida é triste, você acha que essa irmã tinha botijão de gás na casa dela? Você acha que ela tinha máquina de lavar na casa dela? Você acha que ela tinha geladeira para pôr comida na casa dela? Não, não tinha não. Ela estava catando gravetos para fazer aquilo que iria saciar a fome deles. E Elias então
tem comida. Opa, olha os sinais. Aí ele pede para ela, olha, faz um bolo para mim. Uma crise terrível de fome na terra. Para vocês terem uma ideia, tinha gente comendo tudo que encontrava lá em Samaria. A coisa estava feia. E aí a mulher fala para Elias, olha, ela abriu o coração para ele e disse, vive o Senhor, que eu não tenho, senão um pouco de farinha e um pouco de azeite para cozer ou cozinhar algo, um bolo, para que eu e o meu filho comamos e morramos. Porque era a última alimentação que aquela mulher faria antes dela agonizar. Eu nunca tive contato com alguém que morreu de fome, mas deve ser uma coisa terrível. Eu já vi gente passando fome, eu já passei fome quando criança. É horrível. Você não consegue pensar em outra coisa a não ser na comida. E aí ela então, diante daquela palavra daquele homem, ela pensa, eu faço para ele ou faço para mim? Aqui é uma conjectura que eu estou fazendo. Como é bom, irmãos, ter homens de Deus perto de nós. Homens sinceros, homens desinteressados, homens que amam a Deus e servem a Deus porque amam a Ele, sem nenhum tipo de interesse. Elias pede o bolo para a mulher, mas não era para ser egoísta. Elias pede o bolo e ela fez. E ao fazer, a Bíblia diz que nunca mais faltou a farinha e faltou o azeite. E Deus colocou Elias literalmente vivendo junto com aquela mulher. Agora, isolado. De ataque. Com a escassez do alimento, mas independentemente como esteja a situação, sozinho ou acompanhado, Deus
Elias, e Elias come, e a mulher também nunca mais teve falta enquanto perdurou a seca, e ela cuidou de Elias. E quem disse que Deus falou com ela? Como eu sei que Deus não mente, se Deus disse que deu ordem para ela, Deus deu ordem para ela. E às vezes dá ordem para nós e nós não estamos sabendo do que Ele nos deu a ordem. Deus deu ordem para mim, Deus deu ordem para o missionário, e muitas vezes nós vamos praticar e fazer algumas coisas que nós não temos ciências que foi Deus quem mandou. E nós só vamos saber lá na glória. Só vamos saber lá no céu. Que Deus nos usou, moveu o nosso coração, contra às vezes até a nossa vontade. Porque é duro quando você tem um saco de arroz e os seus filhos gritando, e algo no seu coração diz, dá metade para outra irmã. Você já fez isso? Com certeza você está me ouvindo, me assistindo, já fez isso. E é duro, não é fácil. Mas é nisso que Deus nos abençoa, nos honra, nos faz prosperar. É quando aquilo que nós temos, né? Quando nós quebramos o nosso egoísmo, quando nós dividimos e partilhamos com o outro. Olha a ação dessa mulher. Uma mulher que poderia comer e morrer, mas ela poderia repartir e viver. Qual que é o seu caminho que você tomará nesta noite? Ser egoísta? Viver sozinho, sem ajudar ninguém, sem compartilhar daquilo que Deus tem prosperado na sua vida, achando que Deus está prosperando porque você é bom, porque você é inteligente, porque você é diferente. Irmão, eu conheço tanta gente inteligente, com dons tremendos e vivem quebrados. Conheço gente simples que não sabe fazer o ó com a boca da garrafa e são milionários. Então, se Deus está te dando, é para você repartir. Ou você aprende a repartir, né? Ou viva no seu mundo egoísta, e uma hora isto irá acabar, e você irá partir, sem ter tido a oportunidade de obedecer o mandamento de Deus. Deus nos deu um mandamento para ajudarmos os pobres, para compartilharmos do que nós temos. Por isso que Paulo diz, olha, deu aos pobres, espalhou e ajuntou tesouros no céu. Esta mulher provavelmente ajuntou tesouros no céu, além de cuidar do profeta de Deus. Outra coisa, amados, como eu disse aqui, eu sei que existem vários picaretas, né? Vários jazis. Meu sogro disse que é mais de 90%. Foi eu que falei. Ele disse que é mais. Mas tem um 10% aí, irmãos, que são homens de Deus. O bom não pode pagar pelo ruim. Há homens de Deus. Já pensou se essa mulher, sogro, né, tivesse esse conhecimento? Porque tinha picareta lá também, profeta picareta, né? Tinha profeta ruim, que vivia se aproveitando. Já pensou se ela tivesse também, um profeta aproveitador, não vou dar nada não. Ela teria morrido, o filho teria morrido, ela teria deixado de ser abençoada e teria deixado de abençoar o homem de Deus. Portanto, meu irmão, esses 10% de pastores, missionários, nós temos missionários em vários lugares do mundo, homens sérios, homens que levaram as suas famílias, né? Estão lá no campo, e nós temos que aprender a também compartilhar com eles, abençoá-los. Não tema ajudar um homem de Deus. O que você tem que aprender a perceber é quem é enganador. A este não. Mas existem homens sérios. Existem homens sérios na Assembleia. Existem homens sérios na Batista. Existem homens sérios na Quadrangular. Existem homens sérios na Congregação do Brasil. Existem homens sérios lá na tenda. Existem homens sérios, homens de Deus lá na cabana. Existem homens sérios, por mais que você duvide, nessas igrejas terríveis aí que vivem explorando a fé dos outros.
Existem homens sérios lá dentro. Não é minoria? É minoria, mas existem homens sérios. Então nós não devemos tratar aqueles que são sérios baseado naqueles que são Geazi. Às vezes a prosperidade, a bênção está em cuidar daquele que cuida de nós espiritualmente. É bíblico, irmãos, como diz o missionário Jairo. É Bíblia. Você não deve desamparar o seu pastor. Paulo diz que nós que damos para vocês a área espiritual, vocês devem repartir com eles o material. Vocês devem zelar e honrar os seus pastores, está lá na Bíblia. Não saia tratando todo mundo como lixo, como desonesto, como vilão, não. Existem homens sérios. Elias era um homem sério. Para que Deus complete a sua... Glória seja dada ao nome do nosso Deus. Primeiro Deus corta, depois Deus funde. Mas em todo tempo Deus está nos provando. Mas no final, Deus nos sustenta. Deus nos ampara. Que Deus nos ajude. Que Deus nos abençoe. Que Deus faça-nos prosperar para que nós possamos repartir. Paulo dizia que ele trabalhava de noite e de dia para que suprisse as suas próprias necessidades e assim também pudesse auxiliar aqueles que de alguma forma ainda é as
Mas lá no céu, então vai haver alguma diferença? Eu falei, vai. Porque quem mais trabalhou, mais vai receber. Quem menos trabalhou, menos vai receber. E tem crente que diz que ela já chegou a essa conclusão. Irmão, tem crente que só quer ser salvo. Eu falei, eu também pensava assim. Até conhecer a palavra. Falei para ela, se limpasse o chão aqui da casa do meu sogro, de vez em quando ela limpa lá, ela nos auxilia. Eu falei para ela, se você soubesse, Sara, que limpar aqui ganhava R$1.000 por cada limpeza. Aí ela riu e falou, eu ia limpar toda hora. Irmão, nós ganhamos muito mais que isso trabalhando para o Senhor. E nós só vamos ter noção disso quando nós chegarmos lá. Quando o Senhor vir a nós e nos retribuir, né, nos pagar, Ele vai chamar, vai nos pagar. E nós não temos ideia de quanto é esse valor. É muito, vou traduzir em dinheiro, vou usar a linguagem de dinheiro porque é o que nós conhecemos. É muito dinheiro, missionário. É muito valioso, vamos trocar pela palavra valiosa. É muito valioso o que Deus irá fazer e nos dar. Portanto, meu irmão, se você não tinha hábito de trabalhar, de evangelizar, de ser um diácono na igreja, né, um trabalho mais lindo que eu acho na igreja é ser um diácono. Abrir janela, fechar janela, abrir porta, esperar os irmãos, limpar a igreja. Tudo isso eu já fiz, viu, irmãos? Fui zelador, limpei chão, limpei banco, lavei banheiro, muitos banheiros. E eu sei que o meu Senhor irá me pagar. Muita paz, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, palavra gloriosa. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Mensagem maravilhosa. Que Deus possa aplicar estas lindas palavras nos vossos corações. Que Deus possa cravar ela nos corações de cada um dos nossos ouvintes. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus, amados. Estamos chegando ao fim. E para nós finalizarmos, vamos ouvir só um cântico. Não sei se o missionário Jário pegou aquele cântico que eu enviei aí no celular. É o Luiz João louvando a Deus com um dos seus louvores. Está aí no jeito? Glória a Deus. Então vamos louvar a Deus com este lindo cântico africano, né? Esse daí é o nosso irmão da nossa igreja na Savane. Tá no WhatsApp. Tá aí no WhatsApp. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. No WhatsApp não tá? Eu tenho outro, eu tenho ele. Glória a Deus. Aleluia. Será que eu enviei para a pessoa errada? O senhor mandou para outro. Foi, com certeza, tá aqui. Ó. Eu enviei para outro missionário. Não veio para cá, manda para cá.
Oh, Jesus amado. Tinha missionário aqui, eu não olhei que missionário que era. Só fui só enviando, só missionário Jairo. Agora sim, glória a Deus. Está aí. Oh, Deus maravilhoso. Amados, enquanto o irmão Jairo ele está colocando no jeito aqui, eu quero convidar você mais uma vez para estar conosco amanhã, aí na rua, cadê o nome? Rua Odilon Amadeu, 480, Jardim Cambuí, Vila Tonim. Vai amanhã, às 18h30, vai lá, para nós louvarmos ao Deus vivo, adorar o seu nome, prestar um culto vivo, santo e agradável a Ele amanhã. Glória a Deus. Esteja conosco amanhã a partir das 18h30, né? Se você quiser também, nós temos escola bíblica dominical. A gente fala tanto de culto e esquece às vezes do principal, né? A escola bíblica, olha, você não pode perder a partir das 9 horas da manhã. Grande escola bíblica, né? Grande escola bíblica, tanto aqui na nossa sede, na rua São Paulo, 1145, quanto na congregação, ali na rua Odilon Amadeu, 480, em todas as nossas igrejas, em toda a região aqui de São José do Rio Preto. A partir das 9 horas, grande escola bíblica, e à noite um culto lindo a partir das 18h30. Tá no jeito? Glória a Deus. Esse aí é 100% moçambicano, hein? É o Luiz João, ali da nossa igreja na Savane, Yesu wanga ndipulumusa ndikali mukenje ya moto. Yesu wanga wandiwombola ndikali munjira yoipa. Yesu wanga wandibulusa. Yesu ndiye mama, Yesu ndiye mama, kamolera pakuna mada, kamolera pakuna mada. Yesu ndiye mama, Yesu ndiye mama, kamolera pakuna mada, kamolera pakuna mada. Yesu ndiye mama, Yesu ndiye mama, kamolera pakuna mada, kamolera pakuna mada. Yesu ndiye mama, Yesu ndiye mama, kamolera pakuna mada, kamolera pakuna mada. Igreja Assembleia Família de Deus. Record Studio. Nape Produções. Ndiye mambo watsikolino, ndiye mambo obyonsene, ndiye mambo wakutulu, ndiye mambo wamazimambo. Eu tinha mandado há 26 minutos atrás falando que estava sem som. Hoje teve bastante gente hoje ligado. Ndikale muntu wochimwa, Yesu wanga ndipulumusa. Ndikale muchenje ya moto, Yesu wanga wandiwombola. Ndikale munjira yoipa, Yesu wanga wandibulusa. Yesu ndiye mama, Yesu ndiye mama, kamolera pakuna mada, kamolera pakuna mada. Yesu ndiye mama, Yesu ndiye mama, kamolera pakuna mada, kamolera pakuna mada. Yesu ndiye mama, Yesu ndiye mama, kamolera pakuna mada, kamolera pakuna mada. Yesu ndiye mama, Yesu ndiye mama, kamolera pakuna mada, kamolera pakuna mada.
Olha aqui. Não fala muito grosso, É um mistério. Ah, meu amigo, meu amigo. Tá olhando para a terra. E o senhor tá bom, presidente? Missionário domingo. Pai do Senhor, Davi. Missionário domingo, dá pra adicionar pro missionário. Godzilla. E o Vai ser o Godzilla? missionário, Fábio. Pai do Senhor. Você tá bem? Tô bem. Graças a Deus. É o Godzilla. Godzilla. Glória a Deus. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Que bênção, hein? Que bênção. Estamos chegando no finalzinho, graças a Deus. Deus nos guardou, nos abençoou. Mas antes de finalizar, eu quero mandar um abraço para a minha amada irmã Priscila Martins, aí em Monte Aprazível, é a esposa do meu querido missionário André. Oh, glória a Deus, que bom, irmã Priscila, que você está aí nos acompanhando através da web em Monte Aprazível. Meu Deus do céu, né? Para quem não sabe, o irmão André, a minha última viagem, né, que eu fiz para a África, ele ficou lá comigo durante os 3 meses. Grande homem de Deus, irmão André. Que Deus continue te abençoando, meu amado. Eu estou realmente começando assim uma campanha pedindo a Deus, para Deus abrir o coração de alguém em Monte Aprazível aí para te dar de presente uma passagem para você voltar comigo na minha próxima viagem para o continente africano, missionário André. Glória a Deus. Grande homem, né? Fez muita coisa ali na igreja do Maputo, um grande homem de Deus. Que Deus continue abençoando a tua vida, meu querido. Poderosamente, meu amado. Amém. Eu quero enviar um abraço também para meu irmão Elias Tresso. Que Deus continue te abençoando, meu querido. É o irmão William Alves que está nos acompanhando. Irmão Antônio Carlos, né? Eu quero enviar também um abraço para a irmã Marlene de Oliveira. Que Deus abençoe a vida de todos vocês, meus amados, que estão nos acompanhando aí. Um abraço carinhoso deste servo de Deus que vos fala. Que Deus vos abençoe, vos guarde e que Deus vos dê a paz. Amém? Estamos chegando ao fim, só nos resta agora orar. Hoje o horário até passou um pouquinho hoje, hein? Aleluia, glória a Deus. Mas vamos estar orando e agradecendo a Deus por esta bênção gloriosa de ter passado estes momentos aqui, ocupando o microfone desta emissora para estar falando do grande, infinito e eterno amor de Deus. Maravilhoso Deus e Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, rendemos graças, Pai, ao Senhor, por mais estas 2 horas que passamos aqui, Pai Santo, nesta emissora para falar do Teu santo e poderoso Evangelho. Pai, oh, Pai, em quantas casas entramos através das ondas sonoras desta emissora? Em quantos automóveis, Pai? Oh, Deus querido, aquele coração triste, alegra ele, Pai. Alegra este coração que chora, este coração ansioso. Deus, toma nas Tuas mãos este coração depressivo, toma nas Tuas mãos, Pai. Repreende esta depressão. Repreende, Deus, este desejo maligno de morte. Deus, toma nas Tuas mãos poderosa, Pai Santo. Aquele meu irmão, aquela minha irmã que está passando pelo deserto. E muitas vezes o diabo coloca em seu coração o desejo, Deus, de voltar para o Egito. Repreende, ó Deus de amor, este desejo maligno no nome do Senhor Jesus Cristo. E firma o meu irmão na fé, para que ele não olhe mais para o Egito, mas que ele olhe para a nova celestial Jerusalém.
que a qualquer momento, aleluia, vai estar sendo, aleluia, ocupada por este povo santo, especial, este povo que passou por angústias, por aflição, vai ter um lugar eterno de paz, de glória, de felicidade, de alegria. Oh, aleluia. Oh, Deus de amor, Deus de infinita bondade. Eu quero também orar por todos aqueles meus irmãos, as minhas irmãs, que têm sido, Pai, uns mantenedores fortes da Tua obra. Abençoa, Pai, cada irmão, cada irmã, até mesmo aquele irmão, meu Deus, que cata latinha na rua. Deus, oh, Pai Santo, cata latinha na rua para trazer a oferta para a Tua obra missionária. Prospera a vida deste meu irmão. Deus, os irmãos que vendem plantas, árvore, ofertam para a Tua obra. Aqueles meus irmãos, Pai, oh Deus maravilhoso, que tem suas empresas, que tem seus comércios, os seus empregos, que nesta pandemia está passando por um momento difícil, mas Tu és o Deus que não existe esta palavra, Pai. Para o Senhor não tem esta palavra difícil, não tem esta palavra crise. Tu és um Deus tremendo e poderoso. Por isso visita os meus irmãos. Toma nas Tuas mãos a vida do Teu servo missionário Jairo, Deus, a sua esposa, Deus, toda a sua família, eu coloco, Pai Santo, nas Tuas mãos. Abençoa toda a aparelhagem desta emissora. Deus, abençoa, Pai, pois é um instrumento poderoso para anunciar o Teu evangelho. Deus, toma nas Tuas mãos toda a minha casa, Pai. Toma nas Tuas mãos o retorno para os nossos lares e ser conosco, nos guardando, nos protegendo e colocando o Teu temor nos nossos corações, Pai. Para que tudo o que façamos, tudo o que falamos, seja debaixo do temor do Senhor. Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo, nos dá uma noite de paz, nos dá cultos maravilhosos amanhã e uma semana, Pai. Oh, aleluia, na Tua gloriosa, santa e poderosa presença. No nome do Senhor Jesus Cristo, abençoa todas as autoridades deste país. Toma nas Tuas mãos, Pai, esta grande e linda nação que se chama Brasil. Abençoa poderosamente, Pai Santo, esta nação. No nome do Senhor Jesus Cristo, assim nós Te pedimos, Pai, que abençoa todos aqueles que nos ouviram, que nos acompanharam pela web. No nome do Senhor Jesus Cristo, esta é a nossa oração. Amém. A paz do Senhor. Permitir muita paz a todos. Amém. Amém. Oh, glória a Deus. 4 minutos. CYD Rádio Vida Nova, São José do Rio Preto, São Paulo, Brasil. Acabamos de apresentar o programa A Voz Missionária nos Confins da Terra. Apresentação: Missionário Domingos e Presbítero Claudemir. Direção-geral: Pastor Vanderlei Melo. TV e Rádio Vida Nova.